Um estudante de administração de Belo Horizonte se cansou de esperar pelo ônibus para voltar para casa. Decidiu apelar para a criatividade na hora de comprar o primeiro carro zero. E parece que deu certo. Comprar um carro 0 km exigiu de Felipe, além de esforço para tirar a carteira de motorista, muita criatividade. No ano passado, o estudante de administração de 24 anos montou o desenho de um veículo em um site. Ele dividiu a lataria em quadrados, que serviram de espaços publicitários para os patrocinadores. O compromisso com os clientes foi firmado em cartório. Em um ano, teria que estar com o carro para exibir as propagandas. Se Felipe não cumprisse o acordo, teria que devolver o dinheiro para os clientes. O que ele arrecadou não deu para comprar o carro à vista. O jeito foi financiar o sonho. Eu vou para todos os lugares, com mais conforto, posso voltar a hora que eu quiser, não dependo de ônibus. Cada quadrado vendido por R$100 rendeu ao estudante mais de R$5.000. Suficientes para dar entrada no veículo. Os anúncios vão de empresas virtuais a declarações de amor. A meta agora é vender os 400 espaços restantes e quitar o financiamento. Tarefa que ele acredita não deve demorar muito para cumprir. De vez em quando eu sou parado, o pessoal buzina no trânsito, a gente fala que é um carro classificado, parece carro de Fórmula 1. Quase 5 homens para cada mulher. Parece preconceito, mas no ramo da engenharia, os números também explicam esse desequilíbrio. No meio dos marmanjos, lá está Carla, quase uma ilha de segurança. Mas geralmente essa estranheza vem de pessoas que ainda não conhecem, não conhecem a mulher, não conhecem o trabalho. O que sempre foi evidente nas empresas, o Sindicato dos Engenheiros transformou em números. Elas representam apenas 13% do mercado. O que a gente ainda observa nas faculdades é que estão entrando mais homens nas áreas de exatas e entram mais mulheres, por exemplo, em áreas como recursos humanos, comunicações. Enquanto desde a formação tiver esse desequilíbrio, isso vai refletir no mercado de trabalho depois. Rita topou o desafio. Hoje comanda uma equipe predominantemente masculina, mas há 20 anos, na hora de escolher a profissão. Gostariam que eu tivesse uma outra atividade, talvez advocacia ou talvez medicina. Se depender de Jéssica, essa estatística muda. Começou como estagiária, agora quer ser engenheira. Só vamos de futebol, de mulheres, é normal. Aí você tem que tapar o ouvido, né? Não tem jeito. E mesmo assim você quer entrar nessa área? Quero porque eu gosto, é gostoso. Em Porto Alegre, o Corinthians fez o último treino antes da partida decisiva de amanhã contra o Grêmio. No estádio do Internacional, o Corinthians treinou, se preparou e mantém a confiança em escapar do rebaixamento. O atacante Wilson, substituto de Finazzi, não participou da segunda parte do treino. Ele foi poupado por causa de dores no joelho e também é dúvida para a partida. Os jogadores sabem que o Inter, que joga contra o Goiás, e o Vasco, que enfrenta o Paraná, podem influenciar na vida do Corinthians, mas eles querem mesmo depender das próprias forças. Olha, é melhor a gente fazer a nossa parte, né? Acho que aí é sofrimento demais não fazer a parte e ficar tendo que depender dos outros estados. Na rodada passada a gente teve tudo favorável, mas a gente não fez a nossa parte, né? Então acho que não é ficar pensando no jogo do Goiás ou do jogo do Paraná. A gente fazer a nossa parte que a gente vai ter a certeza que não... Independente dos outros resultados lá, a gente vai estar dentro. O Corinthians fica na Série A também se empatar contra o Grêmio. Neste caso, o Goiás, que enfrenta o Inter em Goiânia, e o Paraná, que vai ao Rio enfrentar o Vasco, não podem ganhar. Até se perder, o Corinthians fica na primeira divisão do campeonato, mas para isso vai ter de torcer para as derrotas de Goiás e Paraná. Mais uma dor de cabeça para o Corinthians. Torcedores do Internacional e do Grêmio, rivais históricos, se uniram para derrubar o timão. A rivalidade entre os dois times gaúchos existe desde a fundação. Um literalmente não suporta o outro. Mas numa atitude inédita e polêmica, colorados e gremistas estão unidos. O motivo do ódio do Internacional vem desde 2005, no jogo contra o Corinthians e o pênalti não marcado de Fábio Costa em Tinga. O Timão ficou com o título e o Inter com a raiva. Para rebaixar com o Inter vai torcer tudo. Até porque o Grêmio já foi 2 vezes para a segunda divisão, eu já estou satisfeito. Agora eu quero que vá ao Corinthians. O Inter nunca vai ir para a segunda divisão. Os gremistas esperam a fiel torcida corintiana para dar um presente nada agradável. Eu acho que eles vão vir só para o fim da festa deles, que é a segunda divisão, o caminho do Corinthians esse ano.
Futebol europeu na Itália, Milan e Juventus ficaram no 0-0 no clássico da rodada. Vamos ver os gols pela Europa. Na Inglaterra, o Arsenal passou pelo Aston Villa fora de casa por 2-1 de virada. Gols de Flamini e Adebayor. Com o resultado, o time londrino segue na liderança do campeonato inglês. O Chelsea subiu para o segundo lugar depois da vitória sobre o West Ham por 1-0. Gol de Joe Cole. O brasileiro Giovani, ex-cruzeiro, fez o único gol do Manchester City no empate contra o Wigan por 1-1. Na Alemanha, o Werder Bremen teve de suar para vencer o Hamburgo por 2-1. O resultado garantiu a equipe do brasileiro Diego na liderança provisória do campeonato alemão. O rei do futebol encerrou a carreira há 30 anos, mas até hoje ele é reverenciado. Pelé recebeu as chaves da cidade do México. Na cerimônia, ele recebeu as chaves simbólicas e um certificado. Agradeceu e disse que agora tem a chave para o coração dos mexicanos. Pelé arrebatou os fanáticos torcedores mexicanos com atuações memoráveis em 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato no país. A seleção brasileira de vôlei masculino ganhou hoje da Rússia por 3-7-0 e garantiu vaga para a Olimpíada de Pequim no ano que vem. A Rússia, os Estados Unidos e a Bulgária disputam as outras duas vagas. Amanhã o jogo é contra o Japão. Se ganhar, o Brasil será o bicampeão mundial. Uma nova era para a televisão brasileira. Começa amanhã em São Paulo as transmissões digitais. O repórter Luiz Gaccioni explica como vai funcionar e quais são os benefícios da TV digital. A Rede TV foi criada para realizar transmissões com tecnologia digital, mas só agora o sinal vai chegar na casa do telespectador. A principal característica da nova transmissão é a imagem sem interferência, isto é, sem fantasma, com qualidade de DVD e áudio de CD. Outra característica é a transmissão em alta definição, ou seja, com tela em formato de cinema. O televisor pode ser um plasma, LCD ou de tubo, desde que tenha 1080 linhas. O sinal será captado por uma antena UHF. Um conversor faz o repasse à TV. Nesse sistema não há perdas de qualidade da imagem. Outra vantagem é que no futuro o espectador poderá interagir com a TV. E programas serão vistos dentro de ônibus, carros, aviões, celulares e até em receptores de bolso. A introdução da TV de alta definição será gradual, mas as transmissões serão no formato digital com resolução comum. Os moradores da capital paulista serão os primeiros a receber as imagens. A mudança tecnológica vai aumentar a opção de lazer de 55 milhões de casas. 9 em cada 10 casas têm televisão. Muitas costumam ter mais que 2 aparelhos. Apesar disso, muita gente ainda não sabe o que é preciso ter ou fazer para receber o sinal da TV digital. Que tipo de antena eu tenho que ter em casa para assistir a TV digital? Em São Paulo, a casa terá que ter uma antena UHF. Eu vou precisar trocar o aparelho de TV? Não será necessário trocar o aparelho. Será preciso comprar o conversor. Quando serão lançadas TVs já com conversor interno? Algumas TVs já estão sendo vendidas com conversores embutidos. Nesse caso, não é necessário comprar nada. É só ligar o cabo da antena no conversor. Minha dúvida é quando começa a interatividade com a TV digital no Brasil? Pode demorar um pouco e vai depender de cada emissora, provavelmente em meados de 2008. Todos os canais vão ter transmissão digital automaticamente? As principais emissoras do país estão preparadas para isso. As TVs menores terão que se adaptar ao longo do tempo. A transmissão digital, que começa em São Paulo amanhã, vai chegar a todo o país só em 2016. A seguir, um problema em comum dos moradores das grandes cidades. O barulho pode trazer sérios problemas à saúde. Veja depois do intervalo. Até já.